Opa, opa, como é você? Meu nome é Anderson Paulo, sou aqui da Growth Labs. Estou aqui para fazer mais um vídeo para poder explicar um pouquinho sobre toda a questão do segundo cérebro, né? Eu não sei se você sabe, você me acompanhou lá pelo LinkedIn, mas eu construí um segundo cérebro, ou alguns segundos cérebros, né? Porque tem muita coisa antes disso, até a gente chegar com a solução que é a solução que eu também vou apresentar para você. E eu vou falar um pouquinho sobre as outras soluções também, acho que é importante. E como que isso mudou minha vida, que definitivamente mudou minha produtividade, me deu uma organização muito fantástica, muito boa mesmo em relação a tudo que eu faço hoje no meu trabalho aqui na GovLabs e também na Lens, que é a minha empresa de inteligência artificial. Eu sou cofundador lá, do lado do Fernando, do Luan e do Pedro, e eu acho que vai ser bacana, muito bacana mesmo conseguir te apresentar um pouquinho disso e como que a gente fez toda essa mudança. Eu não sei se isso já aconteceu contigo, mas assim, eu tenho a minha memória é muito ruim, muito ruim. Então, eu não sei se isso já aconteceu com você de novo, mas pensa numa memória ruim. Então, eu viro e mexo, esqueço das coisas, deixo ideias escaparem, acabo sem querer negligenciando às vezes tarefas, porque, cara, esqueço de lembrar de tudo, né? E eu acabo passando por muita reunião durante o dia inteiro. Tem dia que eu vou fazer 10 reuniões, 12 reuniões, e, cara, é absurdo, né? E essa tem sido minha realidade pelos últimos anos. Mas as coisas mudaram um pouquinho quando eu decidi começar a tomar um pouquinho mais de as rédeas mesmo, as rédeas dessa situação, né? Então, eu quero compartilhar hoje de novo a minha jornada sobre o segundo cérebro. Mas mais do que isso, mais do que como eu construí esse segundo cérebro, eu quero te mostrar, né? Deixar mais palpável como que eu saí, né? Como eu comecei a sair desse caos para ter mais clareza e como eu combinei as ferramentas, os testes que eu fiz, a automação, a IA e como isso tudo mudou a maneira como eu organizo já a minha vida. Bom, e para iniciar, deixa eu passar aqui só o. Agora foi. Vamos lá. Então, que problema que eu estava vendo, né? E por que que eu acho que a gente precisa mesmo do segundo cérebro? Primeira coisa, nossa memória é limitada. Aliás, deixa eu contar uma pequena história. Eu sempre gostei muito de ler, muito assim. Sempre fui rato de livro. Então eu lia de tudo, desde livro técnico até embalagem de shampoo no banheiro quando eu estava sentado no vaso. Cara, desde pequeno, minha memória também foi um problema. Eu nunca tive uma memória, aquele negócio da memória fotográfica, a pessoa que lê e nunca mais esquece aquilo. Então, era ruim, né? Era, na verdade, muito ruim. E eu esquecia de fórmula de matemática, por exemplo, logo depois da prova. Então, passou a prova, parecia, dava um branco aqui assim, esquecia absolutamente tudo que tinha, o que eu tinha estudado e o que eu tinha aprendido. E, enfim, eu comecei a criar um hábito por conta disso, que era anotar tudo o que acontecia. Então, eu colocava isso na agenda, colocava as informações no calendário, tudo de papel na época, inclusive. Hoje eu estou nessa mescla também entre papel e o digital, né? Mas com o tempo, você vê que o volume de informação que você consome começa a parecer insustentável, né? Por quê? Porque o teu HD fica cheio, você tem coisa demais aí dentro. Então você tem que fazer a limpeza para conseguir trazer coisa nova. Então, mesmo eu adorando me organizar, eu nunca dei conta de tudo. Sempre parecia muita coisa para lembrar, muita coisa para gerenciar, e isso foi o estopim dessa história, né? E aí, da onde veio toda a inspiração, né? Eu li um livro chamado Método Bullet Journal, que é de um cara chamado Ryder Carroll. Deixa eu ver aqui. Aqui, inclusive. Aqui. Esse livro aqui, certo? E, cara, ele me ensinou a organizar pensamento de uma forma mais prática, né? A construção desse processo começou a ficar um pouquinho mais palpável. E eu também li outro livro,
que é o Building a Second Brain, do Thiago Forte. E assim, mudou da água para o vinho minha visão também sobre produtividade. A ideia central desse último livro é muito simples, mas bem poderosa. É criar um sistema externo ao cérebro que seja capaz de armazenar ideias, projetos, informações, e o que mais você quiser de uma forma confiável. Então, uma coisa que vai poder liberar aí a nossa cabeça desse peso de lembrar de tudo e permitir que a gente foque naquilo que realmente importa. E aí rolou o seguinte: o livro traz alguns métodos bem manuais, né? E cara, basicamente tem muita limitação por isso. Então, eles eram trabalhosos, esses processos, eles eram não eram conectados, eram desconectados. Eles dependiam muito, muito de ter uma interação humana. Ó, os fogos aqui, a galera se preparando para o Natal e Ano Novo, né? Enfim, não sei se dá para ouvir aí, que eu estou fazendo a gravação direto dos fones. Mas, enfim. E, para mim, quando eu vi tudo isso, a solução foi bem simples. Era começar a usar a inteligência artificial e automações para automatizar boa parte, ao menos, desse processo. E bom, com isso, a gente chega num ponto que eu acho que é importantíssimo, que é falar um pouquinho sobre essa revolução que a IA trouxe, né? E eu acho que a gente precisa mesmo estar usando a IA para construir esse segundo cérebro. É meio que um caminho natural. A gente já usa tecnologia para quase tudo. A gente tem banco de dados gigantescos, cheio, lotado de livros, né? Com automação de cenário, e bem recentemente a gente chegou aí no ponto da inteligência artificial ser utilizável para seres humanos normais. Então, por que não integrar isso com organização pessoal? Bom, com a IA, o conceito de segundo cérebro vai além porque as informações podem ser organizadas automaticamente. Olha que coisa bacana. Ahn, os dados que antes eram desconexos, eles podem se tornar insights mais práticos. As tarefas que eram criadas, elas podem ser categorizadas com pouco ou baixo esforço. Então a tecnologia está permitindo a gente, e além daqueles métodos manuais, criar um sistema que é capaz de entender as nossas necessidades de verdade. E isso que começou meio que a fomentar minha cabeça quando a gente começa a pensar na inteligência artificial, né? E como que eu comecei, né? Eu comecei construindo esse meu segundo cérebro com ferramenta manual mesmo, né? Na mão ali, inclusive papel, já usei, mas com o tempo isso foi se aprimorando. Então, um stack que eu cheguei a usar pô, eu vou capturar informações, gravar informações usando tem um aplicativo de notas dentro do iPhone que você pode usar, você coloca lá para gravar, tem um gravador também, mas eu gravava muita coisa, reunião, ideia, sempre gravei tudo, né? Inclusive isso me salvou aí de um problema grave, isso é caso para outro vídeo, mas eu gravo muita coisa. Então, depois que eu comecei a gravar isso, a gravar e pegar essas gravações, eu transcrevi essas gravações usando o Whisper, que é o Whisper Transcription, que é da OpenAI, né? Para transformar, é gratuito, inclusive, você instala no computador, isso é pesado, já vou avisando, mas você transforma aí os áudios em texto. Aí depois comecei a organizar, então transferi as transcrições para o aplicativo Notas do iPhone, do Mac, e aí depois a gente vai lá e automatiza, configura o app atalho para mover arquivo automático, e enfim, funcional o processo, muito bom, mas limitado, fragmentado, assim, é tudo muito quebrado mesmo e dava muito esforço manual. Era, errava bastante também, dava bastante problema no fluxo. Isso começou a me levar a buscar soluções melhores, que fossem mais integradas, né? Então, chegou um momento ali que veio meio que a virada com a Lenxis, né? Porque ela surgiu até antes disso, né? A Lenxis, a empresa, o Fernando, que é o fundador principal da empresa, ele, ele compartilhou comigo a visão dele.
né, do que ele queria conectar a inteligência artificial no dia a dia, de forma invisível, né? E eu achei que fantástico. Eu estava meio que numa busca exatamente naquele momento por algo que fizesse isso. Então o produto ele ressoou comigo muito bem. E ele, na verdade, quando ele entrou em contato comigo, foi para dar uma olhada, ele pediu ajuda, tal, para olhar, ver como o que eles estavam construindo. E foi muito bacana. E eu dei lá meus pitacos, eles gostaram, o pessoal gostou, falou, pô, bacana aquilo que você está trazendo, vamos entrar aqui, tá afim de entrar no processo, tá afim de ser um dos cofundadores nossos e tal. E eu entrei, né? E para mim foi fantástico. A gente vem aprendendo muito, descobrindo muita coisa, porque a inteligência artificial no estado que a gente tem atualmente não é a mesma que existia 2 anos atrás, que não é de 4, 5, 6 anos atrás, quando a gente já falava de machine learning, mas era tudo muito na mão. Era um algoritmo construído na mão, de um jeito que, sabe, era tudo muito manual e é bem diferente daquilo que a gente tem hoje. Então, a gente olha menos para a fórmula matemática hoje em dia e muito mais para a funcionalidade. E quando 2 anos atrás, né, que a gente começou a conversar, a gente começou a construir uma coisa muito, muito bacana, muito diferente. E ao longo do tempo isso evoluiu, incluindo para uma coisa que era o que o Fernando também queria, ele estava pensando desde o início, que era ter um necklace, né, um colar que fosse capaz de capturar automaticamente tudo, todas as interações, que você está ali na frente de uma fogueira e está conversando, discutindo, batendo papo, e aquilo fosse armazenado, e depois compreendido, e depois serviço de insight, e pudesse gerar novas informações, e tudo isso foi muito bacana. E óbvio, né? Esses pontos aqui, que são os pontos reais do que a Lenksys faz, eles podem ser feitos do lado de fora. A diferença, na real, é o tanto de trabalho que dá. E a vida nossa é corrida pra caramba. Então a ideia é que a gente consiga ter tanto a parte de captura, quanto a parte de organização, quanto a parte de automação, banco de dados, tudo que for necessário para fazer com que a gente não precise ficar pensando de novo a respeito de algo que já aconteceu. É uma puta sacada. É transformar de verdade o processo em algo invisível, em algo que não precisa que o Anderson ou que você coloque a mão para que aconteça. Então, o- chegando nisso, né, o que que é esse necklace, né? Esse colar? É um dispositivo, ele captura automaticamente a reunião, a conversa, a ideia, ele transcreve, ele categoriza, organiza informação de uma forma mais inteligente e automatiza também as tarefas diretamente ali no Trello, no Notion, no HubSpot, onde você precisar. E eu acabei implementando esse conceito de segundo cérebro com uma versão turbinada por IA. E isso foi simplesmente fantástico, acelerou demais todos os meus processos, né? Mas vamos falar um pouquinho sobre até as ferramentas que eu usei, que eu coloquei isso de uma forma bem simples, né? Eu estou separando elas entre ferramentas manuais e ferramentas com IA, basicamente isso. Então, o que que eu estou querendo dizer com ferramentas manuais, né? É simplesmente maneira da gente conseguir separar e organizar esses processos para o seu segundo cérebro. Então, nas opções manuais, você tem gravador de áudio, você tem o Whisper, que eu falei para vocês. Uma outra coisa que também funcionou bem legal, né? Não funcionou do jeito que eu queria, mas é bem é uma ferramenta legal, que é o Obsidian, né? O Trello. Então você consegue fazer essas opções tudo na mão, tudo isso na mão. Então vamos lá, salva aqui o áudio, transcreve na mão, manda para o Obsidian, né? Ou para o Notion, ou para o Trello, enfim. Tira insights daquilo. Você vai ter que usar prompt. A nossa ideia é exatamente ter que usar prompt, né? E para quem que serve esse processo manual? Cara, para quem tem tempo, para quem está disposto a se esforçar bastante, quem quer ter controle de tudo, né? Quer ter as informações na tua máquina só, né? Tem muita gente preocupada com segurança, a gente também está preocupado com segurança, é por isso que a gente criou um protocolo diferente para segurança, mas eu falo mais para frente a respeito disso.
Enquanto do outro lado você tem opções com IA, né, que você pode colocar, mas que vão acabar custando, né? Você pode jogar o chat GPT com o Other.ai, mais o Lenses Necklace, por exemplo, ou você pode jogar, na verdade, trocando, né? O Lenses Necklace, ele faz o todo, né? Então, você usa a plataforma da Lenses, você usa o app da Lenses, você pode usar de uma outra maneira, um pouco mais automatizada também, você pode pegar um Other.ai, você junta com o gravador do teu iPhone, do teu Mac ou do teu celular normal, enfim, Android, e você joga essas informações no chat GPT, resume, vai lá no seu bloco de notas, insere as informações. Então, mesmo opção com IA, né, que é mais avançada, ela ainda é muito manual, né? Então, com o Necklace, por exemplo, o que que você ganha? Cara, você ganha uma automação super avançada. Tem insight em tempo real, você tem uma integração completa. E aí é importante que você use uma ferramenta que se adeque aí ao teu nível de habilidade, ao teu momento de vida, mas de qualquer forma você vai ter que aplicar a IA para simplificar esse processo, senão ele não vai funcionar, né? E como que eu particularmente uso Lenses, né? Deixa eu mostrar aqui, porque a nossa ideia, né? A nossa ideia aqui com a Lenses é ser capaz de capturar absolutamente tudo o que está acontecendo. Então, eu tô nesse momento. Essa não é a versão que vai para o mercado, tá? Esse aqui é um nosso protótipo, tá? Mas que já é capaz de fazer todas as gravações, é capaz de fazer tudo. E eu estou ali olhando, estou ali acessando. E isso serve para mim de uma maneira incrível, porque ele está gravando, ele está se preparando para trazer mais informações e insights, gerar tarefas de acordo com aquilo que é conversado dentro de uma reunião. E assim, isso muda muito o jogo, porque o trabalho manual de fazer isso é absurdo. Então, só para mostrar, entrar um pouquinho em ferramentas, né, mais práticas, né, aplicações mais práticas, o que que a gente usa ou pode usar de verdade? Pô, eu gosto muito de capturar reunião, de organizar ideia, de automatizar tarefa. Eu gosto também de gerenciar projeto, de organizar minhas ideias, de aprender habilidades, de planejar projeto pessoal, meus sonhos, objetivos de vida, né? Eu gosto, só para trazer um caso mais pessoal, né, um exemplo mais pessoal, eu uso a Mensis, né, automatizando as tarefas, transformando aquilo que aparece lá dentro da reunião, sei lá, alguém chega e fala, olha, precisa fazer tal coisa. Ah, beleza, quem vai fazer? Ah, o Anderson vai fazer. Então, beleza, Anderson, você faz isso? Beleza, eu faço. Isso automaticamente já foi capturado, já virou tarefa, e só precisa lá de eu selecionar o botãozinho e falar, pô, pode mandar lá, pode jogar direto no gerenciador de tarefas, que eu vou fazer. Né? Eu uso, no meu caso, eu uso Notion, mas a gente já está conectado também com Trello, já está conectado com várias outras ferramentas, eu acho que isso ajuda demais. E eu acabo centralizando tudo isso, centralizando essas ideias no meu banco pessoal dentro da Mensis, dentro da plataforma. E eu acesso muito fácil. É, eu mesclo isso com as notas que eu uso ali do Mac, com notas do Notion. Enfim, começa a ficar algo muito poderoso, que é um dos calcanhares de Aquiles da inteligência artificial, se você parar para pensar. Porque qual o problema real da inteligência artificial? Né? Todo mundo está buscando o que a gente chama de AGI, né? De inteligência artificial geral. Mas, apesar de a gente ter alcançado até os batidos resultados, né, do ARC, né, que tem uma disputa de verdade, tá? Tem um prêmio ali para quem conseguisse chegar no que era conhecido como AGI, e a OpenAI lançou recentemente aí o O3, que ele já bate esse resultado, mas eles resolveram deixar mais difícil agora para as próximas fases, para que dê mais espaço, inclusive, para crescer, né? A gente sabe que é muito complicado você ter uma inteligência realmente inteligente, mas que o problema maior não é a superinteligência de uma máquina.
para você conseguir fazer as coisas. O problema maior é que é necessário muito dinheiro para você ter uma inteligência artificial rodando e capturando essas informações, e deixando tudo disponível para você. É por isso que você não tem isso dentro da inteligência artificial. Então, hoje, uma máquina boa para fazer isso, você não vai gastar menos do que 50 mil reais, né? E é por isso que eles não vão colocar um plano, né, sei lá, de 50 mil reais. Você não vai ter um plano de 50 mil reais por mês para uma pessoa física. Pode até ser que eles consigam colocar isso para alguns tipos de empresas e tal, mas ainda assim você vai ter mais N problemas. Você nem sabe, a partir do momento que você tiver uma inteligência tão poderosa, se a inteligência vai querer fazer aquilo para você. Então, tem que ser uma mescla, tá? Entre a IA e a automação. E a gente chegou num modelo que ele é muito, muito bacana, porque ele realmente resolve o problema para a maior parte das pessoas, né? Então, eu consigo, no meu caso, automatizar as tarefas que foram mencionadas dentro de uma reunião, eu centralizo isso, no nosso software, no software da Lenxys, eu mando as informações, então centrais de resumos ali, e eu mando as informações, eu busco mais detalhes em cima das ferramentas que estão lá, eu consigo fazer isso tudo automático sem precisar digitar uma linha de prompt. Isso é muito mágico para quem usa, né? É a questão do invisível mesmo. E é aquilo que a gente está buscando dentro da Lenses. Então, até falando um pouco sobre isso, né, a gente aprendeu muito durante esse período, continua aprendendo, o software continua a melhorar, a gente já está também estudando as melhorias de hardware, ah, mas a gente entende que você sempre vai enfrentar problemas, né? E os principais são, cara, eu tenho uma fragmentação de ferramenta absurda, eu tenho uma automação que não funciona, que é instável pra caramba, e eu tenho uma necessidade de ter segurança e privacidade. Então, é, quando você tem tudo isso, a gente precisa de respostas, senão a gente não consegue usar a IA de uma maneira adequada. E como que eu resolvi? Bom, a Lenses integrou tudo numa única solução, dando segurança total para dados sensíveis, automação avançada junto com a IA e um mecanismo físico para te acompanhar o dia inteiro, para ficar realmente gravando, para saber o que acontece com você e te dar contexto. Que acho que essa é a palavra mais importante no fim das contas, é contexto, né? Um chat do chat GPT ou de qualquer outra ferramenta, ele não vai te dar contexto porque ele não sabe, ele não consegue acompanhar. Além que vocês conseguem. Então, você tem isso dentro de um. Eu fiz aqui com o Gama App, tá? A apresentação. Ele trouxe outra pessoa, podia ter trazido eu aqui, mas tá valendo. Então, acho que o ponto principal agora é, meu, é hora de você começar a pensar como que você liberta a sua mente para fazer as coisas que realmente são importantes, como que você foca naquilo que é essencial, e como que você tem acesso a tudo isso. Então, entendendo, obviamente, né? A minha jornada, ela foi toda errônea, errante, né? Ela começou no caos, ela passou por várias tentativas e erros até culminar numa solução integrada, mais eficiente, que é capaz de fazer tudo isso por mim, mas também consegue fazer com que as coisas estejam organizadas. E isso, de verdade, está mudando minha vida. Então, se você quiser transformar a tua produtividade, eu deixo aqui meu convite para você se inscrever no Beta da Lenx e descobrir um pouquinho mais sobre a nossa tecnologia, como ela pode de verdade mudar a tua vida, a maneira como você trabalha, a maneira como você vive e te liberar. Porque no fim das contas, tudo que a gente está querendo fazer aqui junto com a Lenxis é reduzir ruído. Sabe aquele redutor de ruído que tem inclusive no AirPod aqui? É isso. Por quê? Porque a vida, cara, tem muita informação, tem muito ruído. Às vezes é difícil de você se organizar com tanta coisa chegando de, pô, pedido chegando de tudo quanto é lado. A gente está fazendo a Lenses com o objetivo de te ajudar a ter mais qualidade de vida, a ter mais organização, a ter mais produtividade, fazer muito mais, né? A ter eficiência operacional, né? Se você tem uma empresa, você precisa executar um volume X, uma carga X de trabalho, você vai fazer uma carga muito maior, X mais Y. Por quê? Porque você vai ter um time extremamente organizado, um extremamente funcional, focado naquilo que realmente importa.
E é a mesma coisa para a pessoa que está querendo usar sozinha, só para ela. A gente quer trazer toda essa potência da IA junto com a automação, junto com o hardware, para ajudar você a ter uma vida melhor. No fim das contas, é tudo que importa para você aproveitar teu tempo da melhor maneira possível e não ficar preso ali só em tarefa operacional, só em coisa chata, que, vamos combinar, você não precisa mais com tanta coisa bacana que tem hoje em dia, com tanta tecnologia que chegou para ajudar você. E é isso, gente. Deixa aqui o convite, eu vou deixar um link para você acessar o nosso grupo, né, o grupo da Lenxis, para você receber uma baita oferta e mais informações mais detalhadas também sobre os meus stacks de ferramentas, o nosso uso de IA, como que funciona, tirar dúvida também. E você pode também se inscrever no programa beta diretamente lá no site, que é o lenxis.com. E você pode também já fazer a pré-ordem do seu necklace. E é, cara, esse colarzinho vai ficar no teu pescoço, vai te acompanhar e você vai poder fazer absolutamente tudo com ele. De novo, obrigado aqui pela atenção, obrigado por ter acompanhado até aqui. São 20 e poucos minutos de vídeo onde tudo que eu queria mesmo era mostrar para você aquilo que a gente construiu, aquilo que a gente está construindo e aonde a gente quer chegar. Porque no fim das contas o que importa é aproveitar o tempo, tá bom? É isso, obrigado, um abraço, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.